Senhores vereadores, boa tarde a todos, funcionários do município, jornalistas, público em geral, bem-vindos à nossa reunião de 22 de janeiro de 2018. Dar as boas-vindas a todos e vamos dar início então à nossa reunião, entrando no período antes da ordem do dia, que, como sabem, tem duração de 1 hora. Dos senhores vereadores, quem quer usar a palavra? Os vereadores, portanto, os senhores vereadores, Jorge, muito bem. Começando. Vereador João, faça favor. Boa tarde a todos. Eu queria apenas aqui referir, antes de começar a reunião, que já há algum tempo que ali os sinais luminosos de trânsito na Avenida Afonso Henriques, na Estrada Nacional de quem vem, pronto, que entronca depois com a Avenida Afonso Henriques, têm estado intermitentes ou desligados já há algum tempo. Entretanto, inclusivamente, até já houve um acidente há coisa de uma semana atrás. Eu queria apenas questionar qual é que é a situação, quando é que aquela situação se resolve, porque está ali aquilo está um bocado perigoso, até para se evitar mais acidentes futuros, que já se encontra assim pelo menos há 2, 3 semanas. Era essa a informação. Vereadora Virgínia. Então posso... Sim, posso falar. Muito boa tarde a todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente. No dia 18 de janeiro, portanto na passada quinta-feira, a convite da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, estiveram presentes professores dos agrupamentos desta comunidade, a fim de darem início ao projeto Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagem das Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, integrado numa das ações do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Lesíria do Tejo. Portanto, o projeto foi apresentado pela doutora Joana Carvalho, é um projeto piloto que terá duração de 3 anos e assenta numa matriz multidimensional com vários eixos. É um projeto integrado e que tem o objetivo de colmatar as dificuldades através da intervenção comunitária. Pretende ser também um observatório da educação e contribuir para a redução do abandono escolar. Portanto, esta primeira ação foi uma sessão onde, portanto, houve um brainstorming dos professores de toda a comunidade intermunicipal e teve por objetivo recolher os contributos e as sugestões dos professores que foram identificados pelos agrupamentos como professores inovadores ou professores com alguma visão para as salas de aula do futuro. Esta ideia assenta no modelo, portanto, da Future Classroom Lab, que é a sala de aula do futuro e que, para nós, portanto, o Ministério adotou como laboratório de aprendizagem. E o objetivo é, através de metodologias inovadoras, criar práticas com recurso ao trabalho de projeto, da sala de aula invertida, onde o aluno é o principal agente da sua própria aprendizagem e o professor um facilitador de aprendizagens dos alunos. Este projeto realmente é um projeto com bastante qualidade, desenvolve competências como a autonomia, a colaboração, o pensamento crítico, a resolução de problemas, as chamadas competências do século XXI, que tanto se fala e que pretendem, portanto, preparar os alunos para o futuro. Para que este processo seja bem sucedido, portanto, há necessidade de preparar não só os professores para desenvolverem este tipo de metodologias, mas também de preparar os encarregados de educação para, depois deste laboratório estar a funcionar, que possa servir com a melhor qualidade a educação. Então, o que é que eu pretendo sugerir? Que seja feito, portanto, pelo município e com a área de formação de professores da Lesíria do Tejo, que seja articulada várias formações para o pessoal docente, a fim de terem algum contacto com estas novas áreas, nomeadamente com a sala de aula do futuro, com as competências do século XXI,
as metodologias de trabalho, portanto, tudo isso deverá ser trabalhado e começado a ser trabalhado agora e não só depois do laboratório estar em pleno funcionamento. Porquê? Porque quando os professores tiverem que dinamizar as suas aulas neste laboratório móvel de aprendizagem, devem estar preparados para o que vão enfrentar. Em relação aos encarregados de educação, eu acho que também é importante começar por um esclarecimento de como funciona o projeto, como funcionam estas novas metodologias e o que se pretende com elas, para não sermos surpreendidos com alguns comentários e algumas intervenções por parte dos pais, que agora os professores deixam até usar o telemóvel na sala de aula. Portanto, todas estas metodologias têm que ser explicadas aos pais e também os professores têm que integrar este novo tipo de educação que se avizinha. Portanto, eu gostaria de deixar à senhora vereadora de Educação esta sugestão para que fossem criadas condições para esclarecimento dos pais e também para a formação dos professores. Não quando o projeto estiver concluído, mas começar já a preparar esta fase que se avizinha, bastante até motivadora. Muito obrigado, Sr. Vereador. Obrigada. Vereador José Augusto. Não pediu palavra. Vereador Rui Barreiro. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, eu começava por um assunto que gostaria de não repetir muitas vezes, mas que tenho que continuar a repetir. Apesar de na ata que eu há pouco fiz referência, o Sr. Presidente dizer que os contratos são todos disponibilizados, continuamos sem receber aquilo. Começa a achar que, enfim, só se há algum problema ou na comunicação ou naquilo que está lá. Portanto, continuamos sem receber da informação ou do Departamento Administrativo e Financeiro ou do seu gabinete, que tem variado, sobre os contratos realizados pelo município entre a última reunião do Executivo anterior e a primeira deste Executivo. Já na última reunião, enfim, falámos sobre isto, já falámos várias vezes, portanto eu vou continuar a solicitar que me seja enviado, a mim não, a todos os eleitos, esta informação, e continuamos sem a receber, estranhamente, porque isto já é uma coisa, já devia ter sido apresentada em outubro, estamos em janeiro, e, portanto, começa a ser demais este atraso ou este esquecimento. O segundo assunto que trago aqui prende-se com a participação do vereador Ricardo Rato numa iniciativa do Movimento Mais Santarém, que eu saúdo, a propósito enfim, na prática a ideia era falar um pouco sobre trânsito, estacionamento no Planalto, e foi uma sessão bastante participada, mas independentemente da bondade das diferentes intervenções e do PSD e da CDU não terem participado na parte do debate que dizia respeito aos partidos políticos, e portanto só o PS, o Bloco de Esquerda e o CDS se fizeram representar nesse debate. Há aqui foram suscitadas um conjunto de matérias que me obrigam a solicitar hoje que me seja enviado o regulamento de estacionamento e o regulamento de cargas e descargas, porque foram feitas algumas afirmações por alguns dos presentes nesse encontro que merecem a nossa atenção e, portanto, nós solicitamos que estes dois regulamentos, o de estacionamento e o de cargas e descargas, nos seja remetido com caráter de urgência, para podermos, depois disso, voltar à conversa internamente sobre esta matéria. Depois, também gostaria de chamar a atenção para a questão das obras no pavilhão municipal. Nós tivemos a ocasião infelizmente não fomos todos lá, como eu gostaria, mas nós fomos visitar o pavilhão municipal. Hoje é dia 22 de janeiro, a última data que tinha sido apontada como regresso à normalidade, nomeadamente dos praticantes do hóquei, foi o dia 23 de dezembro, portanto nós estamos a 22 de janeiro, já passou um mês. Quando fomos visitar o espaço, aquilo ainda não estava operacional e, portanto, a questão que se põe é quando é que está operacional e quanto é que custará, digamos que ao município, este atraso, para além todos os desarranjos que trouxeram certamente aos praticantes de hóquei, sejam eles de formação ou não,
e da própria atividade relacionada com a patinagem, que não apenas o hóquei em patins. E, portanto, a questão que se põe em concreto é quando terminam as obras e quando é que, efetivamente, as coisas vão começar a funcionar, porque nos parece importante que este assunto seja esclarecido. Depois, tenho também uma questão que se prende com o mercado municipal. Tem sido várias vezes feita a referência de que o mercado municipal vai entrar em obras, que brevemente é que vai ser, e sobre essa matéria não temos informações e, portanto, gostaríamos de saber o ponto de situação relativamente àquele espaço, nomeadamente concursos, obras, qual é a previsão efetiva relativamente a essa matéria. Há também um outro assunto que se prende com o corte de árvores no Jardim das Portas do Sol. Aparentemente houve um corte raso num conjunto de árvores com uma idade significativa, muitas delas com muito mais anos do que alguns de nós temos e que eventualmente viremos a ter, e eu gostava de saber o que é que se terá passado para que isso tenha acontecido, enfim, num jardim emblemático, visto que não foram dados grandes esclarecimentos, ou pelo menos eu não tive nota disso. Também queria chamar a atenção de um aspecto que me parece importante e que não tem sido cumprido. Durante a campanha eleitoral, o Partido Socialista fez uma queixa por causa da utilização do site da Câmara para fins que não os devidos. E a Comissão Nacional de Eleições deu-nos razão. O que acontece atualmente no site da Câmara Municipal é que, aparentemente, continuam a ser dadas informações que não têm a ver nem com o Executivo, que é constituído por 9 elementos, nem com a participação dos diferentes membros do Executivo nas diferentes atividades. E estou-me a lembrar, por exemplo, deste fim de semana, num sítio onde eu estive presente, esteve presente em representação do Presidente da Assembleia Municipal, a doutora Helena Vítor, e tiveram 2 Presidentes de Junta e o Presidente da Câmara. Isso é noticiado no site da Câmara Municipal como se estando presente o Presidente da Câmara. Portanto, estou a falar em concreto na inauguração, no lançamento da primeira pedra da Casa dos Beirões. E, portanto, queria dizer que não temos gosto nenhum nisso, mas gostaríamos que o site da Câmara fosse efetivamente da Câmara, que falasse nas atividades da Câmara e do Executivo, e quando tem que reproduzir a presença de membros do Executivo, que faça essa reprodução de uma forma fidedigna e não apenas focada na figura ou do Presidente ou do vereador que tem pelouros, que está presente no evento A, B ou C. E por agora era tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Vereador Ricardo Rato. Boa tarde a todos. Obrigado pela palavra. Para vos dar 2 notas. A primeira, para vos informar que iremos reiniciar o plano de sinalização nas freguesias rurais. Como sabem, teve suspenso nos últimos anos por condicionantes financeiras. Será um trabalho vasto e moroso, mas ainda assim nós consideramos estritamente necessário. Portanto, iremos dar início ou reiniciar o plano de sinalização que teve suspenso. Em relação à interpelação do vereador João Catela, obrigado pela mesma. Realmente tivemos, ou estamos ainda a ter problemas com aqueles semáforos. Houve uma primeira avaria que foi resolvida pelos nossos técnicos. Entretanto, na semana a seguir houve uma segunda, mais concretamente nos semáforos dos peões, e essa já não conseguimos resolver, ficámos à espera de uma peça que em princípio chegou na semana passada, no fim da semana passada. Portanto, à partida, esta semana, se a avaria não for mais grave ainda do que consideramos, estará regularizada a situação. Obrigado. Muito obrigado, vereador Jorge. Boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes.
Eu queria dar aqui uma breve nota sobre uma sessão de esclarecimento que foi organizada em conjunto pela Câmara, pela Estrutura de Gestão do IFU e pela Associação Nacional de Municípios. Foi na passada terça-feira. Nós tivemos o Teatro Sá da Madeira cheio. Estiveram representantes da Estrutura de Gestão do IFU 2020, da Autoridade de Gestão dos Programas Operacionais de Centro e Alentejo. Tivemos vários presidentes de Câmara, vários vereadores, tivemos investidores, proprietários, imobiliárias, gabinetes de arquitetura, moradores. Portanto, foi uma sessão que se pode dizer que se traduziu num grande sucesso, de tal forma que uma das instituições bancárias que protocolou o financiamento veio ter connosco e disse que não tinha conseguido colocar cerca de 20 clientes, dada a lotação. Facto esse que nos faz estar já a trabalhar numa segunda sessão que vai acontecer na última quinzena de março, portanto, que é quando existe disponibilidade também da Estrutura de Gestão do IFU 2020, em data a anunciar posteriormente. Obrigado. Vereadora Inês, depois também a vereadora Virgínia. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caríssimos colaboradores do município, órgãos de comunicação social público. Boa tarde a todos. Peço desculpa, estou um bocadinho rouca, mas espero fazer-me entender. Gostaria de começar por fazer uma abordagem relativamente à ação que tem estado a decorrer na foz do Rio Alviela, na União de Freguesias de São Vicente e Val de Figueira, reforçando o interesse, a dinâmica e a colaboração da população local. Portanto, como todos já sabemos e tem sido amplamente divulgado, a foz do nosso rio estava repleta de jacintos de água. Ora, o jacinto de água é considerada uma das plantas invasoras aquáticas mais problemáticas em todo o mundo e nós temos ali um nicho desta espécie exótica invasora que pode ter graves efeitos adversos, quer na biodiversidade, quer nos serviços ecossistémicos conexos, bem como ter outros impactos sociais e económicos que devem ser evitados. A ação que foi feita na Foz do Alviela e que termina hoje, que tem estado a ser realizada e que termina hoje, pretende ser o exemplo de uma boa prática que possa ser adotada por todas as zonas onde surjam os jacintos de água. Portanto, sabemos que no leito dos rios estão várias propriedades que são particulares, que não são públicas e, portanto, queremos sensibilizar, queremos envolver, queremos ensinar os proprietários, queremos efetivamente que todos façamos parte da solução, fazendo com que, efetivamente, as obras, as intervenções e as ações aconteçam. Portanto, deixar um agradecimento global a todas as entidades e população local que integrou esta ação, nomeadamente a Administração da Região Hidrográfica do Tejo Oeste, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, a Associação Amigos do Alviela, a Câmara, obviamente, como entidade dinamizadora e coordenadora em articulação com a União de Freguesias de Val Figueira e São Vicente e também com os pescadores, a população que lá esteve presente, os nossos bombeiros municipais, todos aqueles que ao longo destes 3 dias, sexta, sábado e segunda-feira, tiveram uma ação preponderante para que neste momento a água corra, a biodiversidade volte a ter esperanças de viver naquele troço do nosso rio, na foz do nosso rio Alviela. Muito obrigada a todos. Gostaria ainda de dar uma informação complementar relativamente à Escola Básica de Almoster. Portanto, na última reunião dei a informação que já estaria agendado para 6 de fevereiro a inauguração deste espaço. No entanto, por compromissos que, entretanto, surgiram em termos também do Sr. Diretor de Serviços da DGEST, estamos a tentar articular uma nova data e já sabemos que no dia 6 não poderá haver a inauguração. Vamos tentar fazer uma semaninha depois do Carnaval, mas, entretanto, eu divulgarei a ação e enviaremos os respectivos convites. No entanto, e porque já era possível desde a semana passada, desde quinta a sexta-feira, entrarmos no espaço durante quinta, sexta e o fim de semana, todos fizemos parte da solução que preconizávamos, ou seja, que os alunos começassem a ter a sua atividade letiva regular o mais cedo possível dentro da escola, que foi requalificada e ampliada.
Portanto, hoje, às 9 da manhã, os alunos da freguesia de Almoster já iniciaram as suas atividades regulares, letivas regulares, na escola ampliada em Almoster. Logo que possível, como disse há pouco, daremos nota da inauguração, no entanto, dizer que já está tudo, já estão criadas todas as condições para que o ano letivo aí decorra. Durante esta semana iremos fazer a transição também do Jardim de Infância, que ainda está na instalação antiga, no primeiro andar da Junta de Freguesia local, mas que ao longo desta semana iremos trazer os materiais e também iremos apetrechar a escola com equipamento mobiliário que ainda não chegou, mas que vai chegar também durante esta semana. O equipamento que foi lá colocado neste momento era o que estava na antiga escola, mas que depois será substituído ao longo da próxima semana. Deixar um agradecimento muito especial aos pais encarregados de educação que confiaram sempre neste projeto e que ao longo destes meses e que ao longo deste último fim de semana nos têm acompanhado, têm colaborado, foram parceiros ativos na mudança desta instalação durante estes dias e, portanto, deixar localmente um agradecimento profundo a toda a população que compreendeu esta intervenção, esta requalificação e que colaborou de todas as formas para que ela se concretizasse. Respondendo à Sra. Vereadora Virgínia Esteves, efetivamente, eu não pude estar presente nessa ação, mas tiveram quer do elemento de apoio aos vereadores, quer da Divisão de Educação técnicos que já me reportaram. Sabemos que todas estas ações integram o plano inovador de promoção do sucesso educativo que a CIM está a coordenar. Eu tenho estado presente em todas as reuniões de preparação do mesmo e está efetivamente previsto quer ações com os senhores encarregados de educação, quer com os senhores professores, com a comunidade educativa no fundo, com o corpo docente, para podermos depois ou ao longo destes meses em que durante 3 anos este plano se vai aplicar, consigamos aqui planear da melhor forma todas as ações que forem sendo desenvolvidas. Portanto, não vamos seguramente deixar de contar com a sua colaboração, porque sabemos que o irá fazer, seguramente toda a nossa variação irá integrar este projeto, que no fundo é de todos e é do nosso Conselho, e é por isso e pelas crianças e jovens do nosso Conselho que trabalhamos para ele. Portanto, não vamos deixar passar a oportunidade, estamos apenas a concertar com a CIM e com a doutora Joana Ribeiro de Carvalho, que coordena este projeto na CIM, que todas as ações que têm que ser feitas. Dizer ainda que neste âmbito está a ser criada uma equipa no âmbito da Câmara Municipal de Santarém, uma equipa que irá ser constituída por 10 elementos, entre psicólogos, assistentes sociais e animadores socioculturais, para que sejam agentes ativos deste projeto. Portanto, são 10 profissionais que já estavam incluídos na candidatura que foi apresentada e que foi aprovada e que irão criar com a CIM e todos os outros 9 municípios que estão no mesmo projeto uma rede de técnicos que irão trabalhar com encarregados de educação, com professores, sobretudo em todas as medidas que possam ser tomadas, que possam ser e devam ser dinamizadas sem a CIM ou os nossos técnicos entrarem na sala de aula, mas sim apoiando os agentes que têm que trabalhar na sala de aula com os alunos. Portanto, em breve vamos voltar a falar sobre isso. Obrigada também. Obrigado. Vereador Jorge, sobre a questão das árvores que o vereador Rui Barreiro colocou, depois responderei às restantes questões. Relativamente às árvores das cotas de sol, existiu a necessidade em dezembro de serem abatidas 3 árvores, portanto, na sequência do vendaval que existiu, agora não me lembro qual é que foi o dia. Agora mas tem o nome, até. Pois, se calhar, acho que foi o Bruno. A Carmen. Era o Bruno. A última foi a Carmen. Foram 3 árvores que ficaram com a estabilidade comprometida, portanto, e houve a necessidade de serem abatidas. Entretanto, já em janeiro houve a necessidade de abater outra, mas essa por razões fitossanitárias. E o que é que está a fazer a seguir? Por novas. Está-se a analisar a replantação. Muito bem. Muito obrigado. Vereador Rui Barreiro, respondendo às questões do vereador João, foi o vereador Ricardo, vereador Virgínia também, vereador Inês respondeu. O vereador Rui Barreiro a responder aqui a algumas das questões, dizer o seguinte, sobre os contratos iremos disponibilizar, ou seja, eu pensava que tivesse vindo sem problema nenhum, o Sr. Engenheiro, como lhe disse, também tem essas matérias. Sobre a participação que o vereador Ricardo teve
relativamente às questões de trânsito e mobilidade, saudar todas as iniciativas que são feitas. Estive pena de não estar, tínhamos 2 conselhos municipais nesse dia. Relativamente à questão dos regulamentos, iremos fazer, o vereador Ricardo irá pedir esses regulamentos e irá fazer-lhe chegar. Sobre a questão do pavilhão municipal, 23 de dezembro foi a data que dissemos, entretanto, depois já numa primeira reunião de janeiro tinha dito que não estava e falámos nisso, ou seja, a informação que tenho é que ao nível do piso está, falta uma questão das tabelas, foi o que tivemos a ver hoje de manhã, que na sexta-feira serão colocadas as tabelas e, portanto, espero, mas isto que esteja tudo para a semana. A custos adicionais, não há nada a custos adicionais para o município a haver e será para a empresa, porque não cumpriu contratos que tinha com o município de Santarém. Sobre o mercado municipal entrar em obra, o que nós dissemos até quando do orçamento foi que esperávamos lançar a obra em abril, lançar o concurso em abril. Portanto, e como devem calcular, é uma obra que rondará 1,5 milhão de euros e estávamos à espera do parecer da DGPC. O parecer não foi de todo ainda favorável, estamos a dirimir com algumas questões a nível com a DGPC. Quando tivermos tudo verificado com a DGPC, então iremos lançar a obra e virá, como devem calcular, a reunião disso. E, portanto, neste momento é uma questão que estamos a ver com o projetista e com os nossos técnicos, com a DGPC, as recomendações que eles fazem relativamente ao projeto. No que concerne ao corte de árvores das portas de sol, o vereador Jorge já respondeu e claro que o município de Santarém vai não só nas portas do sol colocar novas árvores, como nós também lançámos no verão passado um procedimento para rearborização de todo o centro histórico. Esse concurso ficou deserto, ou seja, e vamos lançar novamente esse concurso, ou seja, esse projeto para replantar e colocar novas árvores no centro histórico. Claro que em 2009 foi feita a requalificação do Jardim das Portas de Sol e muitas das árvores das Portas de Sol estavam, do ponto de vista fitossanitário, mortas, apesar de estarem verdes, e daí terem sido substituídas. À semelhança destas, por uma questão de segurança, elas foram abatidas e, claro, que vamos recolocar novas árvores que levarão algum tempo a crescer, como devem calcular. Sobre a questão que o engenheiro Rui Barreiro referiu das caixas ao seu engenheiro, quero lhe dizer que também, quando era presidente, e quero dizer aqui a diferença. Sobre isso, e está aqui a vereadora que tem o seu nome não aparecer, e da representante da Assembleia Municipal, está aqui a vereadora Inês Barroso, vamos dar ao nosso gabinete, ao nosso GRPC, que coloca lá o seu nome, geralmente é feito, não foi com nenhuma intenção, mas para lhe dizer que em fotografias aparece, naquela do Facebook. Eu estive agora a verificar o Facebook municipal, há fotografias onde se vê o engenheiro Rui Barreiro. Mas quero lhe dizer que, para avivar-lhe aqui a memória, que em 2005 a queixa que o PSD fez é que havia um boletim municipal que só tinha fotografias suas. E nós aqui não temos esse cuidado de estar a tirar fotografias de uns e pôs de outros. As fotografias que estiverem melhores é as que vão. E, portanto, esta é uma diferença relativamente significativa com o que era feito. E a mesma coisa que também não temos por norma. Muitas vezes fazer, e estou-me a recordar de um busto que foi muito falado em 2004, que estava nas Portas de Sol e que passou para a Rua Guilherme, olha, em frente ao Central, que abriu agora, e que foi feito como sendo novo e tendo sido inaugurado. Nós não fazemos esse tipo de situações e, portanto, vou dizer aqui aos RPC, sempre que estejam presentes, que coloquem o nome dos senhores vereadores, dos senhores representantes da Assembleia Municipal. Claro que, como deve calcular, não deve ter sido por mal que isso foi feito, porque, como disse, aparece em algumas das fotografias. E, portanto, sabendo que muitas vezes as pessoas, também que digam, o Sr. Vereador não estava lá com um beirão, com toda a certeza, podendo ter até algum familiar, não sei, às vezes nós não sabemos as conjugações familiares, mas também que nos digam, e também faço, sim, mas também todos conhecem os nossos técnicos do GRPC e dizerem assim, olha, estamos aqui em representação da Câmara, em representação da Assembleia Municipal, que eles podem não se aperceber, portanto agora não houve nenhuma intenção relativamente a isso. E nós, muitas vezes até, e eu pessoalmente tenho duas páginas de Facebook e nestas coisas até utilizo mais a minha página do que propriamente utilizo o da Câmara. Muitas vezes depois replico a posterior e isso
que sempre é feito. Portanto, dizer esta matéria. Sobre a questão que o vereador referiu do IFRU, realmente foi muito sucesso e tenho a certeza que a segunda sessão ainda terá mais interesse, e dizer que esperamos com isso que alguns privados que estão na expectativa de poder fazer investimentos no nosso centro histórico o façam e que leve àquilo que nós desejamos, a uma requalificação que já se começa a dar os primeiros passos, e nós temos a certeza que dentro de alguns anos será uma realidade. E, mais uma vez, a questão do Tejo, e também na próxima, esperamos fechar isto na próxima preparatória da Assembleia, na Conferência de Líderes, a tal Assembleia Municipal que aqui falámos sobre o rio Tejo, termos mais dados atualizados sobre aquilo que as várias entidades, nomeadamente a APA, e as entidades que fiscalizam, a GAMAOT, estas matérias. Mas, portanto, foi um trabalho muito meritório. Quero enaltecer daqueles que se juntaram à Câmara Municipal de Santarém para fazer este trabalho. Muito bem, alguns senhores querem dar mais alguma nota? Não? Sr. Vereador? Muito obrigado. Bom, Sr. Presidente, eu, uma vez mais, reconheço que o senhor gosta de recorrer ao passado, mas nem sempre são precisas as informações que tem relativamente ao passado. Mas como eu acho que sobre o passado já muita coisa foi dito, vou-me focar só no presente. E relativamente ao presente, eu estava-me a referir não apenas ao meu caso, mas estavam lá presidentes de junta, neste caso que eu dei como exemplo. Mas há outros exemplos que eu podia ter dado em que isso não aconteceu. E, portanto, independentemente de nós não requisitarmos viatura para irmos aos locais, irmos na nossa própria viatura, de estarmos ou não estarmos presentes, é do mais elementar que a página do município dê nota daquilo que há a participação dos autarcas do município. Nem sequer são só da Câmara. Naquela cerimónia em concreto estavam lá 2 presidentes de junta, portanto, que estavam também nessa cerimónia. Portanto, para além da Assembleia Municipal estar representada e de eu estar. Eu fui convidado, por acaso, duplamente, fui convidado enquanto vereador e fui em representação da Misericórdia de Santarém, mas até podia ter lá ido como beirão ou como amigo de beirões, porque eu não sou beirão, mas tenho amigos e, portanto, podia lá ter ido. Independentemente disso, aqui o que está em causa nem sequer é esse caso em particular, mas outros casos. Não estou interessado em eternizar, quero chamar a atenção, porque acho que ainda não a tinha feito, apesar de poder haver razões para isso, em que há a participação dos diferentes eleitos, quer da Câmara, quer da Assembleia Municipal, e isso muitas vezes passa ao lado, e já agora, enfim, todos os funcionários da RPC, tenho a certeza absoluta, conhecem as pessoas, e, portanto, conhecendo as pessoas, não precisam de... Agora, não podem ter instruções para omitir, seja quem for, ou seja o que for. E, portanto, estamos esclarecidos relativamente a essa matéria. Sob o ponto de vista dos contratos, já aí a sua memória é mais fraca, porque são factos recentes. Nós, desde o início do mandato, e estamos a recuar a outubro, mas, infelizmente, apesar de termos pedido desde o início do mandato até agora, isso não aconteceu. Já agora, a propósito de memórias passadas e de memórias presentes, dizer que ainda nesta última ata que nós tivemos a ocasião de falar, o Sr. Presidente diz claramente que os contratos serão todos disponibilizados, bem da transparência, e que isso tudo irá acontecer. O Sr. Vereador José Augusto perguntou pela contratação relativamente a esta reunião de Câmara, e a resposta foi-lhe dada que agora já não é obrigatória e, portanto, já não vamos mandar. E, portanto, isso também tem um bocado a ver com a transparência. Muito bem. Muito bem. Dizer o seguinte, uma coisa é o seguinte, nós relativamente aos contratos que disse, e a lei obrigava, e obrigou muito mais, obrigou todos que fossem até a reunião de Câmara e que viessem, depois deixou de ser todos a vir à reunião de Câmara e virem a conhecimento. E a lei, o Orçamento de Estado, diz que não é obrigatório virem a conhecimento. Agora, há uma coisa que eu vou fazer, que era o que já fazia anteriormente. Eles eram sempre enviados, só que antes de ser obrigatório tínhamos outra periodicidade, não vinham a todas as reuniões de Câmara, já não me recordo, até foi numa altura com o vereador Francisco Madeira Lopes, já não me recordo se era trimestral, se era semestralmente que enviávamos essa informação. Vou recordar e será enviada. Mas depois também há outra coisa que lhe quero dizer. Todos os contratos do município de Santarém são públicos, como já disse várias vezes. Há uma outra coisa que hoje há obrigatoriedade, e porquê é que a lei
também o faz, porque a lei depois tem um sentido que também deve ser dito, é que de antes nem todos iam ao base, e hoje já vão todos ao base, e portanto, e o que a lei queria fazer era que toda a gente pudesse ter acompanhamento de tudo o que era feito. Portanto, como alguns não iam ao base, obrigatoriamente tinham que vir à reunião de Câmara. Mas hoje, como a lei diz que tu tens que ir ao base, portanto, se calhar daí estou eu a pôr na cabeça do legislador a pensar que hoje, nós colocando município de Santarém, base.gov, lá encontramos muitas dessas situações. E, portanto, sem problema nenhum sobre essas matérias. E, portanto, Sr. Vereador, e relativamente ao que referi ainda há pouco, não quero o Sr. Vereador pensar que eu, Ricardo Gonçalves, ou o Sr. Vereador Inês, que tem o GRPC, é que dizemos aos nossos técnicos que aquilo foi um esquecimento deles, não temos lá colocado. Porque se bem se recorda nessa intervenção, e sempre que o faço, por isso, se não fosse assim, se quiséssemos todo esse desapego ou não estar a relembrar, eu próprio, quando fiz a minha intervenção, tive o cuidado de me referir a todas as entidades que lá estavam. Por acaso não me apercebi do representante da Assembleia Municipal que lá estava, mas se bem se recordar do meu discurso, referi todas as entidades que lá estavam, assim como faço sempre. Portanto, não é esse tipo de nota que com toda a certeza iremos alterar isso sem problema nenhum. Muito bem, há aqui uma outra coisa, temos que fazer a aprovação da ata de 18 de dezembro de 2017. Algum dos senhores vereadores? 18 de dezembro. Estão a dar essa informação. E a outra, a anterior? A anterior já estava, não estava. A ideia é que não tinha sido aprovada. Daquele nome daquele senhor, não é isso? Mas isso está contigo. Já está para aí. Então pronto, mas essa falta isso, então trazemos para a próxima reunião essa parte daquilo da Galdi. Está bem. Relativamente à questão da ata de dia 18. Esta é do orçamento. Esta é do orçamento, sim. Eu já estive a rever esta. Alguns senhores vereadores que usaram a palavra sobre a ata. Relativamente à ata de dia 18, eu já, enquanto sim, o homem da informática vinha e não vinha, já tive a ocasião de transmitir as minhas notas para correção, portanto não é nada muito substancial. E a minha também. E, portanto, não me parece que haja razões. Tudo ok? Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Entrando no período da ordem do dia, Centro de Cultura Arneirense, pedido de emissão de taxas de lista ratifica do Ordem das Minhariças. Eu penso que 1 e o 2 podemos estar em conjunto. Não, porque o vereador não vota. Eu só queria, antes de entrarmos no período da ordem do dia, e relativamente à ata, sim, chamar a atenção pelo seguinte. Nós acabámos de aprovar a ata está aprovada. Ligo o micro, depois também ajuda para as atas. Ajuda de certeza. Que fica gravado. Ajuda de certeza. Relativamente a essa matéria, e portanto era bom que esclarecêssemos uma questão, porque julgo que terá sido nessa ata que foi feita a votação relativamente à Viver Santarém. E na primeira votação... Mas na de 18? Sim, na 18. Sim, já não... Portanto, relativamente na primeira votação, digamos que o Presidente e a Vereadora Inês não participaram na votação, visto que estavam digamos que a votar assuntos relacionados com a Viver Santarém. Na segunda votação, em que os assuntos também eram relacionados com a Viver Santarém, acabaram por participar e, portanto, temos que ver... Não participaram, está na ata. Pode ver que está na ata. Está mal. E, portanto, a segunda votação foi, digamos que a votação que determinava quem seria o representante da Câmara na Viver Santarém, na Assembleia Geral da Viver Santarém. E, portanto... Mas nós não votámos nesse... Votaram. Não, mas no ser representante. Sim. Votaram. Portanto, vocês votaram nessa votação. O que me parece absurdo, porque continuam a ser assuntos da Viver Santarém. O impedimento que vos impede para votar numa coisa, impede-vos igualmente para votar noutra. E, portanto, eu julgo que era bom que isso fosse esclarecido, porque não faz sentido que para umas coisas estejam impedidos e para outras não estejam impedidos, e isso alteraria certamente
digamos que o resultado final, e isso está na ata. Portanto, mas se bem se recorda, nós tínhamos um parecer nessa altura que dizia que nós podíamos votar nessa parte. Não, o parecer... Sr. Vereador, eu tenho essa ideia. Não, mas então, se tem essa ideia, fico com ela... Nós disponibilizámos um parecer na altura, da Viver, onde dizia onde podíamos votar e onde não podíamos votar. Não, o parecer que foi apresentado, Sr. Presidente, foi um parecer que dizia... Que continuávamos em função. Tal e qual. Exatamente. Mas também tinha outro esclarecimento e nós temos parecer, ou seja, não sei se foi desses que todos disponibilizámos, mas que tínhamos, em que poderíamos votar tenho a certeza que é um parecer que diz isso. Se não foi disponibilizado, temos pelo menos esse parecer e poderei ver isso. E foi com base nisso que o fizemos, mas tem que ver esclareceremos isso e podemos a pensar isso à ata e também dar conhecimento disso aos senhores vereadores. Muito bem. Ponto 1 e ponto 2, penso que podemos votar... Não, o ponto 1, portanto, vamos escolher dos Jorge não vota ao ponto 2. Centro de Cultura e Recreio Neirense, pedido de isenção taxa de licença de ruídos. Isto é uma retificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Ponto 2, o vereador Jorge Rodrigues não vota, pertencendo ele aos órgãos do Centro Cultural Recreativo Aldeia da Ribeira, e desde já também ficou o convite para a presença nas festas no próximo fim de semana. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por Maria. Não falou da festa da Aldeia da Ribeira, também falou da festa. Muito bem. Estamos todos convidados. Asta pública para a concessão de direito de exploração do quiosque na Avenida José Saramago. Isto é a adjudicação definitiva. Alguns vereadores falam da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4. O ponto 4 tem a ver com a proposta de protocolo de colaboração no âmbito de controles oficiais entre a Direção-Geral, a DGAV e a Câmara Municipal de Santarém. Eu quero dar aqui algumas notas sobre isto antes de falar, ou seja, nós tivemos uma reunião com a DGAV em que nos foi solicitado que pudéssemos estabelecer este protocolo, que já está pelo menos em vigor com outros 2 municípios, protocolos semelhantes para que o município de Santarém contrate veterinários para que eles possam essencialmente estar nos matadores, para com isso permitir mais horas de elaboração aos matadores e também ajudar a economia local relativamente a isso. Porquê? Porque como os matadores só podem trabalhar os abates só podem ser feitos presencialmente com veterinários, e como há uma limitação de horários pelos veterinários da DGAV, nós, tendo isto e fazendo este protocolo, poderá haver mais horas de elaboração, e isso será importante. Portanto, é isto que está na gênese deste protocolo, que, como eu estou a dizer, salvo erro, seremos para aí a terceira, quarto município a fazer este protocolo. Alguns senhores querem dar a palavra? Sim, Sr. Presidente, relativamente a essa matéria, a questão que eu queria colocar é, portanto, não há nenhuma informação técnica, pelo menos eu não vi, do nosso veterinário municipal, portanto não há nada a dizer se ele concorda, se não concorda, o que me parece limitador, sempre que haja propostas deste género, que não haja uma informação técnica de quem trabalha no município, porque era importante percebermos a concordância ou não do veterinário municipal. Aparentemente este protocolo não é um protocolo único, portanto já foi feito com outros municípios. Certamente que haverá algumas vantagens para o município, há de certeza vantagens para os agentes económicos, e isso deve ser realçado. E, portanto, eu gostava de saber, enfim, obviamente que a posição do Presidente e dos eleitos do PSD para trazer este assunto é porque concordam com a proposta de protocolo, mas gostávamos de saber, portanto, o que é que pensava o veterinário municipal, e também, do ponto de vista financeiro, que vantagens, se essa análise foi feita relativamente aos custos para o município e às taxas que eventualmente, potencialmente, poderão vir para o município. Portanto, se essa apreciação foi feita ou não, e se não foi feita, era bom que nós também ficássemos a saber, em termos de encargos diretos e indiretos e de vantagens e inconvenientes também, o que é que isso quer dizer. Sr. Vereador, dizer que desde a primeira hora que o veterinário municipal esteve nestas reuniões comigo, e portanto concorda com... Pois, mas isso nós não adivinhamos, não é? Não estou eu a dizer, portanto não está na informação, não sei se está na tramitação interna do procedimento, como deve calcular depois. Isto é um protocolo que foi estabelecido depois entre o meu gabinete e o gabinete da DGAV. Dizer que essas contas foram feitas, nomeadamente com a percentagem das taxas que permitirá ao
ao município de Santarém ser ressarcido dos custos que vai ter nesta primeira fase com a contratação de 1 ou 2 veterinários. Na primeira fase poderão ser mas de imediatamente passar a 2 e, portanto, tudo isso foi verificado e o veterinário Francisco Grilo, desde a primeira hora, esteve em todas as reuniões comigo nesta matéria e concorda e também está de acordo, porque sabe as necessidades que os agentes económicos têm para que haja mais horas de elaboração, nomeadamente ao nível dos matadores. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5, missão consultiva de acompanhamento da elaboração do programa especial do Parque Natural Serra Leste e Candeste. É a nomeação do vereador Jorge e da Catarina Pires. Alguns senhores da palavra. Não, quer dizer, nós achamos natural esta proposta também. Como é normal, nós relativamente a esta matéria, aquilo que vamos fazer é abster-nos, mas achamos natural a proposta apresentada. Muito bem. Neste caso, há uma abstenção. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 4 abstenções. Ponto 6. Proposta de apoio financeiro ao abrigo, programa de apoio ao associativismo e agentes culturais. Isto, houve aqui um documento que foi entregue, onde estava 2017, devia-se ler 2018, portanto há essa alteração que foi entregue agora no início. Vereador Inês, vou dar algumas notas sobre isto. Dizer que as verbas aumentaram de 80 mil para 120 mil este ano. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, relativamente à documentação que tinha sido enviada anteriormente e que depois foi reenviada, dar apenas o esclarecimento que a única linha, chamemos assim, que foi alterada foi a que dizia respeito ao ponto, aos anteriores pontos do edital e também da informação que referiam verbas de montantes máximos a conceder por atividades pontuais ou festivais, consoante fossem nacionais ou internacionais. O júri deste programa reuniu na sexta-feira e analisámos o edital que iria sair e achou por bem fazer aqui uma pequena retificação e, como tal, de imediato pedi para que este documento pudesse ser reenviado com a proposta já para a aprovação do Executivo, já em conformidade com o que se preconiza. Portanto, o que se preconiza é que qualquer evento que seja dinamizado pelo associativismo cultural possa ter num valor máximo de 5 mil euros, independentemente de ser um festival ou um evento de cariz nacional ou internacional, como distinguia o ano passado o programa em vigor. Distinguia eventos nacionais até 1.500, eventos internacionais até 2.500 e, portanto, achamos que por vezes há eventos nacionais que, pela sua inovação, por serem diferenciadores, por envolverem também recursos e participações significativas, poderão ter a mesma apreciação por parte do júri. Foi esta a alteração que fizemos. Todos sabem que aumentámos em 50% o valor do apoio financeiro a conceder, mas isso já estava na anterior documentação, neste momento é de 120 mil euros, e alterámos ainda um outro aspecto relativamente ao número de candidaturas que possam ser consideradas. Portanto, o ano passado havia um número máximo de 100 candidaturas que poderiam ser consideradas. Este ano não há número máximo, portanto, o número de candidaturas que for apresentado será toda a verba de 120 mil euros será distribuída pela totalidade das candidaturas que sejam, atenção a esta ressalva, que sejam efetivamente validadas pelo júri, porque algumas depois não apresentam os requisitos necessários, não são enquadráveis pelo programa e essas podem não ser validadas pelo júri. Todas as que forem validadas serão comparticipadas financeiramente com esta verba de 120 mil euros. Uma outra indicação que convém referirmos até à exaustão é que as candidaturas vão passar a ser apresentadas por um inquérito online, portanto, por um questionário online, e que ao entrar no questionário de imediato está um helpdesk, um número para esclarecimentos, para tirarmos dúvidas, para que não haja qualquer constrangimento no preenchimento do mesmo, para que a análise que é feita pelo júri e pela apreciação de todas as candidaturas possa ser mais célere, reunir-se de imediato em quadros relatório,
e, portanto, era dar este esclarecimento que julgo que é necessário para que todos fiquemos atentos e colaboremos no preenchimento das candidaturas, que caso o Executivo hoje faça esta aprovação, irão decorrer de 1 a 28 de fevereiro. Para mais algum esclarecimento, Obrigado. por favor. Vamos dar a palavra. Sim, Sr. Presidente, eu gostava de colocar 2 ou 3 questões. A primeira prende-se com, nos últimos anos, qual é que foi o valor médio, máximo e mínimo de atribuição das candidaturas. Considerando que o valor aumentou, era importante para nós percebermos o que é que aconteceu relativamente a essa matéria. Depois, há aqui uma matéria que é a reconhecida qualidade e o interesse para o Conselho. Quer dizer, quem é que assegura a reconhecida qualidade e o interesse para o Conselho? É o júri. E, portanto, depois temos outra matéria que se prende com o montante máximo por projeto, 5.000 euros. 5.000 euros pode ser muito ou pode ser pouco, mas havendo rateio, portanto, considerando que há mais de 100 candidaturas relativamente àquilo que aconteceu no ano anterior, facilmente se percebe que terá que haver um rateio relativamente à atribuição dos valores que são disponibilizados para os diferentes agentes culturais. E isso, enfim, se há projetos que se candidatam a 10, se tiverem 5, até pode ser bom, há outros que eventualmente poderão ser postos em causa. E, portanto, nós temos algumas dúvidas sobre a bondade destas matérias. Por outro lado, também nos parece que era importante poder haver uma participação política mais ativa na elaboração destes tipos de propostas de regulamento. Provavelmente a Assembleia Municipal poderia ter uma palavra a dizer relativamente a esta matéria. Poderia haver uma comissão ad hoc com todos os membros dos diferentes partidos para poderem dar um contributo que certamente que tudo isto sairia melhor. Mas, enfim, fica a aguardar então esses esclarecimentos que a Sra. Vereadora me poderá dar relativamente a estas questões. Inês. Muito obrigada, Sr. Vereador. Eu começava por dar o esclarecimento relativamente à última questão que é colocada. O regulamento não foi alterado e está aprovado pela Assembleia Municipal. É o que está em vigor, vem do anterior Executivo e, portanto, nós não estamos aqui a submeter à apreciação do Executivo um regulamento que já está aprovado por Assembleia. O que estamos a aprovar é, e tão só e apenas, a aprovação deste edital, desta proposta de apoio financeiro, dos moldes, em que ela é aqui colocada à apreciação do Executivo. Relativamente às questões que me coloca, portanto, como faz parte da informação também, o júri é composto por membros, quer do Instituto Politécnico, quer dos serviços municipais, de cultura, de turismo também, do Departamento Financeiro, o presidente do júri é inclusivamente o Dr. Hugo Costa, diretor da divisão do DAF, do Departamento de Administração e Finanças, e, portanto, este júri já é o mesmo que tem analisado anteriores candidaturas e que assim nos traz esta concertação, este conforto e esta competência, este profissionalismo, estes elementos do júri, quer os que são convidados em termos do Instituto Politécnico de Santarém, não oferem de qualquer retribuição financeira para integrar este júri, colaboram ativamente na análise das mais de 100 candidaturas e são sempre uma enorme mais-valia, e deixo este apreço à doutora Ana da Silva, ao Dr. Jorge Camacho e, obviamente, ao Instituto Politécnico de Santarém pela sua colaboração durante a análise das candidaturas no âmbito deste programa. Qual é o objetivo deste ano relativamente a haver apenas um montante máximo? Nós, precisamente preocupados com a questão de que as associações, para poderem ter acesso a mais algum apoio financeiro, estariam a promover mais atividades, até por vezes com um esforço enorme da sua parte, para desenvolverem 4 ou 5 atividades, em vez de desenvolverem 1 ou 2, para poderem vir aqui a este programa buscar mais algum apoio financeiro. Neste sentido,
O que deixamos claro para as nossas associações culturais é que não vale a pena apresentarem 5, 10 candidaturas. O que vale a pena é apresentarem candidaturas que sejam inovadoras, diferenciadoras e que sejam efetivamente de valoração para as entidades, para a associação que as promove, que sejam de enaltecimento do seu trabalho. Portanto, que a preocupação não seja a quantidade, mas a qualidade das ações que vão desenvolver. E, neste sentido, alargamos substancialmente o valor máximo de comparticipação de uma ação. Sr. Vereador, dizer-lhe ainda, não tenho comigo os dados do valor médio, máximo e mínimo das candidaturas, mas obviamente se o ano passado foi 80.000 euros e há 2 anos 60, e se o número máximo de candidaturas eram 100, obviamente que era uma verba muito irrisória para aquilo que as associações merecem, mas como sabem, assim que podemos dar mais algum conforto, mais algum apoio às associações, e é isso que vos trago aqui, não deixamos de o fazer. Queremos, reconhecemos o trabalho que as associações promovem no nosso Conselho. Quem analisa a qualidade do interesse para o Conselho, portanto, o júri apresenta-nos uma proposta e é essa proposta que virá aqui depois para que todos a conheçam quando for a efetiva distribuição do montante de 120.000 pelas associações do nosso Conselho. Creio que respondi às questões, mas se alguma dúvida subsistir, Sr. Vereador, estou a dispor. Obrigada. Só uma questão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 7. Habitação social. Pedido de revisão do valor de renda. Alguns senhores vão dar a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Habitação social. Pedido de revisão de renda e atualização da composição do agregado familiar. Algum dos senhores vereadores vão dar a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Trânsito, sinalização vertical, freguesia do Val de Santarém. Algum dos senhores vereadores quer usar da palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10. Empreitada do projeto do Global de Solução das Encostas de Santarém, primeira fase. Isto é um pedido de reforço do adiantamento, no valor de 375.000 euros, 504. Alguns senhores já dão a palavra? Vereador, faça favor. Bem. A primeira das quais é porque é que este assunto não tem nenhuma informação de nenhum técnico da Câmara. Isto é dirigido, esta carta até é dirigida ao Sr. Presidente da Câmara e depois também há uma troca de informação relacionada com o engenheiro Jorge Frazão, que recebe a comunicação da empresa de fiscalização. E, portanto, não há aqui nenhuma informação do Jorge Frazão. Porquê? Não faz sentido que a Câmara se possa ter essa informação adicional, até porque a carta dirigida ao Sr. Presidente diz uma coisa que nós gostaríamos de ver esclarecida em primeiro lugar, que diz que o pedido de reforço de adiantamento refere-se à aquisição de materiais necessários à execução da obra e tem em conta a revisão do planeamento de execução da empreitada que foi determinado pelo dono da obra. Ora, o dono da obra é a Câmara. Que revisão do planeamento de execução da empreitada aconteceu? É a primeira pergunta, que implica esta alteração na sequência de execução das frentes de trabalho e consequentes necessidades diferentes de aquisição de materiais. Isto é um pedido do empreiteiro. Depois, relativamente às matérias seguintes, há uma outra dúvida que nos é suscitada, precisamente pela empresa que faz a fiscalização. A empresa que faz a fiscalização diz o seguinte, tecendo várias considerações, diz assim: considerando ainda que o programa de trabalho está desatualizado, uma vez que o valor acumulado da faturação no corrente ano económico não passará provavelmente dos 200.000 euros, é nosso entendimento que o primeiro adiantamento de 198.593,92 concedido em 23 de 6 de 2017 poderá ultrapassar a faturação acumulada da obra. Nesse sentido, a atribuição de novo adiantamento de preço não verifica a condição prevista do número 2 do artigo 292 do Código de Contratação Pública. E, portanto, esta é a outra questão em que fase se encontra, de facto, o pagamento do segundo adiantamento, do primeiro adiantamento, e se há já novidades relativamente a esta matéria. Estamos a falar ainda do ano de 2017. E agora já estamos no ano de 2018. Depois, a empresa diz que poderá ser concedido com uma série de matérias.
Mas diz uma outra coisa notável para quem tem que deliberar em nome do município, que é, pelo exposto e atendendo às razões que sustentam a reformulação do pedido de adiantamento de preço solicitado pela empresa adjudicatária, consideramos que o pedido de adiantamento em apreço não reúne, sublinho, não reúne condições de aceitação para o ano 2017, no entanto, poderá ser viável no início do próximo ano, desde que seja prestada a devida caução de valor igual ou superior ao valor muito bem, ao valor do adiantamento. Ora, isto foi feito em 14 de dezembro de 2017, nós estamos em 2018. Como da documentação que nos foi presente, nada é dito relativamente ao primeiro adiantamento, nem sequer há uma informação do técnico da Câmara que acompanhará a obra, portanto, o engenheiro Jorge Frazão, nós, enfim, temos um conjunto de dúvidas que gostaríamos de ver esclarecidos antes de passarmos à votação. Muito bem, Sr. Vereador. Dizer o seguinte sobre essa matéria. Como deve calcular, nós temos fiscalização externa e essa fiscalização é que informa sobre esta matéria. Se o técnico, neste caso, o engenheiro Jorge Frazão, que é o chefe de divisão das obras, coloca para a reunião de executivo, é porque concorda com a informação da fiscalização. Dizer o seguinte, relativamente à questão de planeamento, ou seja, da revisão, como deve calcular, já vieram esta reunião de Câmara, também mais trabalhos e trabalhos adicionais a esta empreitada, se bem se recorda, e julgo que já neste mandato. Também há a questão que eu referi, nomeadamente com a questão da muralha e da albergaria de São Martinho, que já tinha referido em reunião de Câmara e publicamente já falei dessa matéria. O que acontece é o seguinte, deixe-me concluir. A empresa cria um novo adiantamento no final do ano. Do ponto de vista legal, para ser concedido um novo adiantamento, tinha que já ter sido esgotado o primeiro adiantamento, os montantes, que ainda não tinha sido. Portanto, em 2017 não o poderia ser. Em 2018, quando houve essa possibilidade, o município de Santarém irá conceder esse novo adiantamento. Porquê? Com estes pequenos percalços, o que nós queremos fazer é recuperar algum do tempo que perdemos relativamente à empreitada, para ver se conseguimos que ela recupere todo o vigor que é necessário para terminar, repito, em junho de 2019. E penso que respondi a todas as questões, portanto, acho que elas são claras, acho que não tem aqui nada de extraordinário esta questão, Sr. Vereador. É mesmo. Qual é que foi, digamos que aqui diz que houve uma alteração do planeamento de execução da empreitada que foi determinado pelo dono da obra. A pergunta concreta é que alteração é que houve, o que é que foi alterado, que implicou portanto, a sequência do desenvolvimento, porque isto foi uma instrução do dono da obra. Sim. Qual é que foi a instrução? Eu não percebi da sua explicação qual é que foi a alteração. Como eu estou a dizer, relativamente, houve uma série de trabalhos a mais que foram verificados, ou seja, que já vieram à reunião de Câmara. Trabalhos a mais, mas não é isso que se trata. Sr. Vereador, e nomeadamente, ou seja, que deve calcular trabalhos a mais, houve alterações relativamente ao que estava previsto inicialmente. E também, relativamente à questão da albergaria de São Martinho e com a questão das moradas, ou seja, há verificações que foram feitas, ou seja, e algumas revisões ao nível do projeto que tiveram que ser verificadas, algumas questões, nomeadamente com a orografia do terreno que se tinha alterado, entretanto, e tudo isso está verificado e está visto. Mas a Câmara mandou fazer alguma coisa diferente do que estava previsto no caderno de encargos? Não é mandar ser diferente, Sr. Vereador. Relativamente ao que é o caderno de encargos, está tudo a manter-se como está. Só que no terreno, como devem calcular, nas obras acontecem, por vezes, algumas alterações. Nomeadamente, ao nível da orografia, algumas dos muros que estão a ser construídos, ou seja, uns tiveram que ser um bocadinho mais fundos, outros tiveram que ser menos fundos, ou seja, questões específicas de empreitada tiveram que alterar alguns dos planos que nós tínhamos. E foi isso que foi feito. Portanto, e sei que tiveram já a oportunidade, enquanto campanha eleitoral, e depois disso, inclusive, deputados de outros partidos já visitaram a empreitada, como que devem calcular, é uma empreitada muito minuciosa, é uma empreitada que tem fundos comunitários. Também já tive aqui a oportunidade de dizer que eu e o vereador Jorge estivemos no POCUR, onde estivemos até a dar nota destas situações, nomeadamente dos pequenos atrasos que nos comprometemos a recuperar até ao final do prazo de execução da empreitada. Portanto, são questões, para mim, são completamente claras relativamente a todas estas matérias. E esperamos que conseguir, se calhar, até ganhar mais frentes e começar mais rapidamente, se estava previsto, entrarmos também na zona da Ribeira de Santarém.
Pronto, eu continuo sem perceber qual é que foi e o defeito deve ser meu, portanto, qual é que foi a revisão do planeamento da execução da empreitada que foi determinado pelo dono da obra e, portanto, em função disso não nos resta outra posição, senão a abstenção relativamente a esta matéria. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 4 abstenções. Dizer também que, relativamente à reunião que tivemos no POCUR, eu acho que já dei isto informação quando da discussão do orçamento, a quando do concurso público para esta empreitada do PGES, os montantes ficaram abaixo e sobraram cerca de 600 mil euros, que nós, na reunião que tivemos, conseguimos que esse dinheiro fique, nomeadamente, numa call, ou seja, para o município de Santarém, ou seja, e nós vamos conseguir, daquelas encostas que tínhamos, lançar mais uma encosta e, portanto, esperamos que ainda até ao verão lançarmos mais uma empreitada para uma das encostas da Ribeira de Santarém. Eu acho que já tinha dito isto também quando da discussão do orçamento, mas já não me recordo. Fica então aqui essa informação. Portanto, está aprovado com 4 abstenções. Vamos para o ponto 11. O ponto 11 tem a ver com o cabimento provisional relativamente ao consumo de água para o ano 2018. O montante são 635, portanto conseguimos verificar isto agora. Carece, por causa do montante, carece de autorização do município. O senhor da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E, portanto, dizer que o consumo de água previsto para o município é de 635 mil euros. Relativamente aos encargos com os resíduos sólidos para 2018, que é o ponto 12, num montante de 916 mil euros. É a mesma coisa, tem que ir à reunião de Câmara por esses montantes. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13, seguros de acidentes pessoais para os bombeiros voluntários do nosso Conselho. Isto é a concessão de um apoio em espécie. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14, Casa do Brasil, isto é a doação do livro de Karl-Heinz Stocklin. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15, isto tem a ver com uma doação de artigos aos bombeiros municipais de Santarém. Algum dos senhores da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16, doação de artigos aos bombeiros municipais. Doação do modelo Continente e Hipermercados S.A. Algum dos senhores do Estado da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17. Oferta de material também é uma ratificação. Algum dos senhores do Estado da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18. Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiências, com as atividades a decorrer em Santarém. Algum dos senhores do Estado da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19. Apoio em espécie e as deslocações de associações de grupos culturais do Conselho de Santarém. Algum dos senhores... Eu, relativamente a esta matéria, que não é um assunto novo, só queria, enfim, solicitar que isto fosse feito com a máxima celeridade e com o mesmo enquadramento relativamente às matérias que deve ter. Depois, há aqui um aspecto que vale a pena ser reforçado, porque este é um órgão político, que é dizer que, por motivos de inoperacionalidade do autocarro da Câmara Municipal de Santarém, dentro de parênteses, que ainda se mantém, foi cabimentado um determinado valor em agosto de 2017. Ora, nós estamos em janeiro de 2018 e, portanto, houve uma submissão tardia. Nós já cá falámos sobre esse assunto e, portanto, não vale a pena estarmos a referir novamente essa matéria, mas já que aqui é solicitado, o que é que se passa, afinal, com os autocarros do município? Era suposto, enfim, haver algum esclarecimento relativamente a esta matéria. Não vai haver autocarros, há autocarros, são arranjados, não são? O que é que se passa com isto? Estamos a falar do verão do ano passado, não é? Portanto, daqui a pouco estamos no verão deste ano, portanto, para ver se... Diga. Temos 2 autocarros, um já com bastante idade e outro também para lá a caminhar, ou seja, e tem avarias muito constantes. Uma das coisas que temos, estamos a ponderar quase já nem o arranjo, o outro
ainda vamos arranjar. E também vamos lançar, não o conseguimos fazer no final do ano passado, mas vamos lançar um concurso para a aquisição de um autocarro novo, e este ano posso garantir, a menos que haja algum problema concursal, com reclamações, é que não iremos ter um novo autocarro no município de Santarém. E, portanto, como sabem, hoje, do ponto de vista do transporte de crianças, também são feitas uma série de exigências. O autocarro mais antigo que temos não permite de todo que sejam transportadas crianças, só o mais recente, que também já tem muitos anos, permite esse tipo de transporte de crianças e, portanto, é algo que nos limita bastante. Também dizer que, sobre estas matérias, as reparações nem sempre são tão rápidas e, como já é material, algum deles, com difícil de arranjar, demorará mais tempo, mas daí também nós estamos a ponderar e indo também ao encontro de uma coisa que temos que ultrapassar, que é as alterações ao CCP vão-nos trazer algumas dificuldades neste tipo de contratações. Estamos a estudar e se calhar o que vamos ter que recorrer em muitas deste tipo de matérias é fazer fornecimentos contínuos de aluguer de autocarro e, portanto, estamos a ponderar tudo isso. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20, permuta de publicações entre as bibliotecas municipais de Maior e de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Obrigado. Os outros são os assuntos para conhecimento. Público. Haverá alguém do público que queira usar da palavra? Faça favor. Peço só para ficar com o seu nome gravado. Eu sou Cristiana Gracias. Cristina? Cristiana Gracias. Cristiana Gracias. Sim, diga. E sou moradora no Pinheiro das Areias, no Vale de Santarém. Sim. Estamos numa situação de despejo do terreno, porque o terreno já estamos lá há muitos anos, só que o terreno é particular, não é da Câmara. Gostaria de saber se há alguma solução para nós, porque já escrevemos cartas aqui ao Sr. Presidente já há 1 ou 2 semanas. Andamos de volta dali das senhoras da Câmara também. Estamos numa situação de desespero porque não temos para onde ir. Já estamos lá há muitos anos. Eu, particularmente, vivo do rendimento social de inserção, tenho 2 filhos, vivo com o meu companheiro, não tenho possibilidades para ir para uma casa de renda porque pedem-me 2 meses de renda e, como vivo do RSI, não tenho possibilidades para tal. Gostaria de saber se me arranja uma solução ao Casa da Câmara, se dá social, ao terreno, ou ao pré-fabricado, qualquer coisa só para não ir para a rua. Porque tenho 2 filhos pequenos. Eu e o meu marido até podíamos passar bem, como se costuma dizer, eu sou cigana e é bem verdade. Com um bocadinho de pão e manteiga nós passávamos. Mas com 2 filhos pequeninos não se quer sujeitar a isso e gostaria de saber se me arranjava uma solução para tal. Estamos em desespero porque já passou da data limite para podermos sair. Podem ir lá a qualquer momento, não temos para onde ir. Muito bem. Responder a isso à Dona Cristina, agradecer Cristiana Gracias, dizer o seguinte: o município de Santarém, sobre essa matéria, tem conhecimento, assim como a Segurança Social. Ainda não temos conhecimento formal, porque, pelo que sei, e é o normal, sempre que há esse tipo de despejo, a Câmara Municipal de Santarém e a Segurança Social são informadas e, dentro da sua área de competências, tomam as suas diligências. Não ter resposta, eu não creio, porque o município de Santarém, sabendo que isso ia acontecer, teve uma reunião com a Junta de Freguesia, com a Segurança Social e com diversos técnicos. E o que decidimos fazer, eu vou dar a conhecer. Primeiro, escrevemos a todas as famílias que moram nos Pinheiros das Areias, é que o município de Santarém tem um regulamento que prevê que possa, durante 6 meses, fazer um arrendamento, e o município de Santarém paga 50% desse arrendamento. Portanto, nós tivemos o cuidado de escrever a todos, e pelo que eu sei, todas as famílias estão informadas disto. E depois estamos a tramitar, e já tivemos uma reunião com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, dentro de um programa que se chama Vida Ativa Qualifica,
o que nós queremos é estender, e do ponto de vista dos apoios que são dados, porque nós sabemos que a esmagadora maioria dessas famílias estão com apoios da RSI e algumas são acompanhadas pela Relis. Mas nós queremos que todos participem neste programa Vida Ativa Qualifica, todos, os que são maiores de idade, é claro, e que não tenham emprego. O que é que isto permitirá? Por via do Instituto de Emprego e Formação Profissional, durante 6 meses terem formação que é paga e durante um ano exercerem dentro do município de Santarém alguma espécie de trabalho de acordo com a qualificação que foi feita. Portanto, o que nós estamos a desenhar conjuntamente com a Segurança Social, com a Junta de Freguesia e com o Instituto de Emprego e Formação Profissional é isto. Nós o que gostaríamos era que todos respondessem à carta que nós enviámos para todas as famílias, onde dissemos que, arrendando essa casa e apresentando ao município, portanto, nós trataremos de deliberar aqui no município esses apoios. E também estamos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional a definir este programa Vida Ativa Qualifica para, durante um ano e meio, pelo menos, terem rendimentos a juntar aos que já têm, para poderem fazer face a estas despesas. Já andei a procurar casa para arrendar. Sim. Chegamos lá, há alguns que vêm que são mexicanos, que é mesmo assim, tentam arranjar uma desculpa para despachar e não querer arrendar. Outros pedem-nos mês de calção e mês de renda. E ainda um fiador. Como é que eu, com rendimento social de inserção, faço isso? Mas estava a dizer, isto são coisas que nós vimos com a Segurança Social, nós dentro do nosso... Deixe-me só concluir aqui uma coisa. Nós dentro do nosso regulamento é o que podemos fazer, e por isso é que eu estou a dizer, devem-nos todos nos escrever em resposta... Recebeu a carta que enviámos? Recebi, sim, tenho. Pronto. Aqui. Então há pouco, quando disse que não tinha informação do município de Santarém, já tinha informação que o município tinha disponibilizado. Nós, para anteciparmos isso, escrevemos. Agora, espero também nos escrevam, cada caso será um caso, para nós, conjuntamente com a Segurança Social, termos a possibilidade de ver o que é que podemos fazer. Porque o município de Santarém, de acordo com as suas competências, neste momento o que pode fazer é isso, ou seja, arranjam casa por vosso meio e nós aqui liberamos, de acordo com o nosso regulamento, um apoio até a um montante. Portanto, o que eu gostaria que fizesse é que nos respondesse à carta que enviámos e dizer também que estamos a preparar este programa, que eu acho que será interessante, que os adultos possam ter esta qualificação, seja nos jardins, seja em algo, que depois, durante um ano, irão trabalhar no município de Santarém e o Instituto de Emprego pagará uma parte e o município de Santarém pagará a outra. Ok, Sr. Presidente, outra coisa. Se por acaso conseguirmos... Terá que falar para o microfone. Se por acaso conseguir-se arranjar uma casa, arrendar uma casa, ajudam durante esses 6 meses. Após esses 6 meses, se não tivermos para pagar, o que é que fazemos? É o que eu estou a dizer. Vamos para a rua na mesma. Não, nós estamos a dizer que após esses 6 meses nós esperamos que possam estar a trabalhar na Câmara, os adultos, vêm Isso é uma certeza? Estou-lhe a dizer que ainda tivemos uma reunião com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e isto será uma certeza. Portanto, esse programa irá ser desenhado para os senhores, iremos ser pioneiros, isto é experimental o que estamos a fazer com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, em que durante 6 meses terão formação e depois, durante um ano, trabalharão dentro do município. E, portanto, eu acho que isto irá responder. Portanto, estamos aqui a falar no período de 2 anos, ou seja, aos 6 meses, que nós apoiamos essa renda da casa. E depois, no ano e meio a seguir, portanto, com a formação, estão a ter formação e estão a receber e depois durante o ano podem trabalhar para o município dentro da formação que tiveram. Muito bem. Mais algum? Senhor Presidente, eu tive uma informação que ia haver um editorial em que vão aparecer casas de segurança social ou terrenos ou outras coisas. Há esse editorial agora? Nós temos 311 casas de habitação social, temos uma que está para entrar uma pessoa em Val Figueira, que lá está, e temos uma ou outra que estão pequenas reparações, mas também já estão encaminhadas, não é para o vosso caso em concreto. Para o vosso caso o que desenhámos foi isto mesmo, foi os 6 meses de renda em que nós pagamos dentro do nosso regulamento 50% do arrendamento e nos outros 6 meses a seguir formação que será paga uma parte do seu emprego e depois durante um ano, o outro ano, ou seja, poderão trabalhar no município. Ok, obrigada. Muito bem. Dentro de contratos de inserção. Muito bem. Está terminada a reunião.